Bom, vamos entender de uma vez por todas o que é esse monte de nome, essas palavras todas que as pessoas usam. O que é psicólogo, terapeuta, psicanalista, psiquiatra, né? O que é cada uma dessas coisas? Na verdade, muitas dessas palavras são usadas socialmente, digamos assim. Quando a pessoa está contando para amigos, né, que está fazendo terapia, que está fazendo o seu trabalho pessoal, que está fazendo o seu autoconhecimento ou tratamento de alguma questão, de algum caso clínico específico, né, a nível comportamental, emocional, ele usa termos que às vezes não é exatamente o que retrata, né, que descreve o profissional que está atendendo, mas socialmente aquilo fica compreensível, né? As pessoas que estão ali do seu meio, com quem ele está batendo papo, entende o que ele está querendo dizer, então, ok, passa. Mas tem muita gente que eu vejo que acaba ficando com muita dúvida, principalmente na hora que liga para procurar um profissional e confunde mais ou menos uma coisa com a outra, ou faz questão de um determinado termo, não, mas esse profissional não é isto aqui, e sem entender muito bem, né, o que é isso que ele está procurando. Então vamos lá. Vamos começar pela separação do que é mais tranquilo, mais fácil de compreender e de passar aqui. Psiquiatra é médico, né? Faz a faculdade de medicina. O psicólogo faz a faculdade de psicologia. O psiquiatra, ele entra nessa parte do comportamento, do sentimento, das emoções, nas especializações de psiquiatria, né? Mas como ele é médico, o médico trabalha a parte orgânica, né? É para isso que ele estuda, para isso que ele se prepara. Então é o médico que é a pessoa que você pode contar para prescrever medicação. Ah, mas o psicólogo não trabalha com medicação? Não. Quando ele percebe que a pessoa precisa de medicação, que ela vai ser beneficiada com a medicação, ele orienta, né? Encaminha, explica para essa pessoa, conversa com ela. Muitas vezes o psicólogo ele é bastante importante na ajuda do tratamento com o médico para que o paciente tenha aderência à medicação, que às vezes a pessoa precisa, mas ela tem resistência, ela não quer, não quero botar química no meu corpo. E de fato, né, ele tem razão de ter as preferências dele, mas se aquilo vai fazer um bem para ele, né? E quando a gente fala em medicação, é tudo, o médico ele estuda sempre muito bem, né? Quando vai te dar um remédio, se aquela medicação vai ter um efeito colateral X, ou a possibilidade, né, de um efeito colateral X, mas qual o benefício que ele vai te dar? Então coloca na balança ali qual é a melhor opção para você. Mas o médico também não faz terapia? Faz. Tem médicos que se especializam, que faz cursos dessa parte da palavra, né? Do tratamento da que a gente chama de cura pela fala, do tratamento com a verbalização, de falar dos problemas e aplicar as técnicas específicas para cada questão. Mas isso é uma opção do médico de trabalhar como psicoterapeuta, né? Também além da parte da medicina. Agora, o psicólogo, como eu falei, ele fez a faculdade de psicologia e para ele ter o título de psicólogo, ele tem que ser inscrito no seu conselho de psicologia, né? Cada região do Brasil tem lá o seu conselho e a pessoa tem que ser inscrita. Se ele não se inscreveu, ele é formado em psicologia, mas não tem o título de psicólogo. Para ter o título precisa estar cadastrado. Terapeuta, o que é isso? Terapeuta é uma palavra genérica. A palavra terapia, ela entende tratamento. Então, toda pessoa que aplica um tratamento está aplicando uma terapia. Por exemplo, a fisioterapia, que é a terapia do corpo. Você vai lá, você faz exercício para a perna, para o braço, quando você está conforme o problema que você tem. Então, a palavra terapia é uma palavra bem genérica, né? Mas que ficou-se aí socialmente entendida como quando se fala terapia, sendo a psicoterapia, né? Então, terapia são como se fosse o termo reduzido, né? O apelido da psicoterapia, a forma reduzida de falar da psicoterapia. E a psicoterapia é o trabalho clínico em consultório da melhora do ser humano nos aspectos emocionais, comportamentais, de atitude, qualquer questão que se refira a essa parte subjetiva, ou seja, que não é orgânica, né? Que não é um pé machucado, uma cabeça com problema físico, uma cabeça com problema emocional, psíquico, né? Aí é o trabalho do psicoterapeuta. E psicanalista, o que é isso? Psicanálise é uma das abordagens, né? Psicanálise a gente chama, falar, o pai da psicanálise é o Freud, foi um dos primeiros que começou aí a colocar teorias bastante interessantes, estudando essa parte emocional
do ser humano e todo esses Freud e seus seguidores estão dentro do que se chama de psicanálise, ou seja, é uma abordagem teórica, é um estudo, um caminho de estudo para entender o ser humano. A psicanálise tem uma coisa interessante, então existem cursos de psicanálise que podem ser frequentados por qualquer pessoa. Pode ser um médico que vai se especializar na psicanálise, um psicólogo que se especializa na psicanálise, ou uma pessoa de outra área qualquer. Né? Tem cursos de psicanálise que são abertos para qualquer pessoa, não precisa necessariamente ter uma faculdade de psicologia. Mas existem psicólogos que, além da faculdade de psicologia, se especializaram na psicanálise. E por que eu falo isso? Porque às vezes eu ouço as pessoas até com um tom de decepção. Ah, mas é psicólogo? Não é psicanalista mesmo? Né? Sim, é psicanalista mesmo, né? Porque além de todos os 5 anos de faculdade que ele fez também o curso, se especializou ou optou pela abordagem da psicanálise. Então, você pode contar e confiar muito bem no psicólogo psicanalista. Ele tem 2 títulos, além de um só. Eu acho interessante, não sei, talvez eu tô aqui pensando, né, se eu corro o risco de falar o que eu tenho aqui na minha cabeça, mas existem tudo quanto é curso de psicanálise, de tudo quanto é tempo, né? Eu vejo cursos, porque é um curso que qualquer um pode dar, né? Tá aí aberto, qualquer um, eu conheço tal assunto, quero dar um curso desse assunto, você pode. Né, eu vejo cursos de uma semana, há meses, há anos, né? Então tem tudo quanto é tipo. Então é interessante quando você está procurando por um psicanalista e dá uma averiguadinha de qual é a formação, qual é a experiência desse psicanalista, porque diferentemente da psicologia, que você precisa se registrar num conselho que vai avaliar o seu diploma, vai verificar, e estando registrado no conselho é uma garantia de que existe aí uma verificação da formação desse profissional. Muitas vezes na psicanálise, muitas vezes, eu não estou falando que é todo mundo de todo jeito não tem, não, pode ser que não tenha, tá? E aí entra o psicólogo clínico, né? Quando a gente fala em terapia, psicoterapia, terapeuta, acho que todo esse grupo de assunto que eu estou falando do psicólogo clínico. Por quê? Quando o psicólogo se forma, acabou a faculdade, fechou os 5 anos, ele pode escolher, não necessariamente ele vai para a área clínica. Por exemplo, se ele entra numa empresa para trabalhar com recrutamento e seleção, para trabalhar com treinamento, ele não é um psicólogo clínico lá, ele é um psicólogo organizacional. Significa que ele não vai tratar, não vai resolver os problemas psicológicos, emocionais daquelas pessoas. Se ele está trabalhando com recrutamento e seleção, ele está trabalhando numa organização, avaliando os melhores candidatos para as vagas que a empresa tem. É um trabalho de psicólogo também, mas não é clínico. O psicólogo clínico, ele pode escolher abordagens. Uma abordagem, 2, 3, às vezes os psicólogos conhecem, têm aí uma habilidade mais de uma abordagem. Abordagens podem ser, por exemplo, a psicanálise é uma das abordagens, a terapia cognitiva comportamental, existencialismo, terapia junguiana, terapia corporal, enfim, ele pode conhecer algumas abordagens. E por que eu acho muito interessante falar isso? Porque tem algumas pessoas que ficam meio decepcionadas. Ah, mas eu queria um psicólogo da terapia cognitiva comportamental. Ele não é só da terapia, então eu acho que ele não é muito bom, né? Porque ele não faz só isso, ele faz um monte de outra coisa. Pelo contrário, o psicólogo que conhece várias abordagens, ele consegue adequar a necessidade do paciente. Aliás, é uma das coisas também que eu questiono. Eu vejo muita gente procurando psicólogo já com a abordagem na cabeça. Ah, eu ouvi falar que a terapia cognitiva comportamental é uma terapia curta, é rápida, então eu não tenho tempo a perder e nem dinheiro. Eu quero uma coisa que, me faça resultado, me dê efeito rapidinho. Muitas vezes ele chega com uma queixa que a abordagem, as técnicas, o método da terapia cognitiva comportamental não tem nada a ver, não tem como encaixar, não vai ter resultado. E não é nem questão de não ter resultado, não tem como encaixar, porque é um tipo de abordagem que trabalha de uma forma mais focada, de uma forma mais objetiva, com metas específicas, que é muito legal quando você tem uma meta específica, né, para trabalhar. Muito bacana, dá resultados muito legais, pode dar resultados muito legais, né, se bem trabalhada, se bem aplicada, para o caso certo, no momento certo. Então, o que eu digo? Confia no profissional, né? Na minha equipe, que é o trabalho que eu estou fazendo aqui, apresentando a minha equipe, tem um grupo grande, são 22 profissionais com abordagens diferentes.
Se bem que por uma coincidência lá a maioria está na terapia cognitiva comportamental, que é uma abordagem que está sendo bastante usada, sim, que é muito bacana, mas tem uma série de outras opções que pode se encaixar melhor. Então, confia no profissional, conversa com ele, vamos ver o que é bacana para a gente trabalhar. Normalmente, os psicólogos oferecem uma primeira oportunidade para conversar, para conhecer a técnica, o método, para se apresentar. Essa primeira apresentação é uma coisa mais leve, mais tranquila, sem grandes compromissos, de dar continuidade, que é para a pessoa ficar segura, sentir aonde que ela está entrando. Mensagem de hoje era essa. Obrigada por me ouvir. Até o próximo vídeo.